Bom dia a todos e estou passando aqui mais uma vez para estar trazendo mais uma mensagem para a nossa meditação, que está em Mateus capítulo 14 e o versículo 22, a partir do 22, que diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aqui uma palavra, né, a qual ali o Senhor Jesus, ele ordena, né, aos discípulos para atravessar o mar, né, pegar o barco e atravessar o mar. E o Senhor Jesus vai, né, para o monte, né, subiu ao monte para ali a parte para estar orando ali sozinho, falando com o Pai. E os discípulos, quando o barco, né, que os discípulos estava no meio do mar, aqui no versículo 24 fala que começou a ser açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Eles tentavam, né, como é que se diz, remar, ir para frente, né, só que o barco não ia, porque o vento empurrava ao contrário. E ali, o Senhor Jesus, né, acabando de orar, ele foi, né, caminhando sobre as águas, até chegar, né, no meio do mar ali, aproximando do barco. E quando eles viram, eles ficou com medo, eles falou: é um fantasma. Mas não era um fantasma, era o próprio Senhor Jesus que estava ali, né, caminhando sobre as águas, né, mostrando o sobrenatural dele, o poder dele. E ali Pedro, né, falou: se é o Senhor mesmo, né, deixa eu também andar sobre as águas, né? Ele falou: manda eu ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus, né, e Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Na hora que ele começou a andar sobre as águas, o vento, né, estava forte ainda. Aí ele começou a afundar. E aí ele falou: Senhor Jesus, salva-me. Né? Aí o Senhor Jesus fala: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E subiram para o barco, acalmou o vento. Né? Então, na nossa vida, né, o que tem a ver essa palavra? Né, para nós, para nossos dias de hoje, para a nossa reflexão, para nós refletir, pensar, o que tem a ver com nossas vidas? Né? Tem fases da nossa vida que o Senhor, né, Deus, ele nos convida a viver o sobrenatural. A viver, né, conquistar grandes bênçãos, grandes vitórias em nossas vidas. Só que para conquistar grandes vitórias, grandes bênçãos, às vezes nós passamos por momentos difíceis, como os discípulos estavam passando. O vento era contrário, eles estavam sendo açoitados pelas ondas, a luta estava grande, né? Como fala, o desespero era grande do discípulo. E às vezes na nossa vida é assim, passamos por lutas, por, né, dificuldade, por enfermidades, por situações difíceis, que parece que nós não vamos aguentar. Nós ficamos preocupados, começamos a ficar preocupados. E quando Deus nos convida a viver no sobrenatural, e nós começamos a vivenciar os milagres de Deus em nossa vida, tem fases que nós começamos
duvidar, né? Às vezes, assim, do que Deus pode fazer na nossa vida, né? Às vezes a gente pensa assim, mas será que Deus pode abrir uma porta? Eu estou precisando de um emprego. Será que Deus pode curar a enfermidade que está em mim? Será que Deus pode usar as mãos do médico para me operar? Porque às vezes tem situação que Deus não vai curar, Deus vai permitir você passar pelas mãos do médico. Aí a pessoa começa a duvidar, mas será que Deus vai me dar vitória? Será? Será? Aí começa a colocar o será. O será é uma dúvida daquilo que Deus pode fazer na sua vida. Você fica colocando dúvida, fala assim, mas será que Deus pode me libertar desse cigarro? Será que Deus pode me libertar do alcoolismo? Será que Deus pode me libertar das drogas? Será que Deus pode libertar meu esposo, minha esposa, minha família? Não coloque o será. Ore, apresente a Deus a sua vida, a sua família, e não coloque o será, porque o será vai atrapalhar a sua vida, né? O será é uma dúvida. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, quando nós aproximamos de Deus, nós temos que ter fé que Ele pode fazer muito mais, porque está escrito na Bíblia que Deus ele faz muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos, né? Então, Deus, Ele fez na minha vida grandes obras, tem feito grandes obras, e eu creio que tem muito mais a fazer. E também quer fazer na sua vida, né? Ele me trouxe aqui, hoje eu estou aqui, sou um milagre nas mãos do Senhor, para dizer para você que o mesmo Deus que operou no passado, Deus da Bíblia Sagrada, é o Deus que ainda opera em nossas vidas. Basta a gente ficar na presença dele, confiar, porque ele pode, aquilo que nós não podemos fazer, ele pode fazer, né? Então ali Pedro tinha sido convidado para andar, para viver o sobrenatural, e ele estava vivendo, andando, só que ele, sentindo o vento forte, ele duvidou, começou a afundar, e o Senhor falou, não temas, né? Homem de pouca fé, ele tirou, salvou ele daquela situação, e ali o Senhor tirou ele, né, daquela situação difícil. Então, às vezes o Senhor nos convida a viver o sobrenatural, porque Ele tem bênçãos para nos dar, milagres a operar em nossas vidas, na tua vida, na tua família. Ele quer o melhor. Ele não quer que a família viva uma família não liberta, Ele quer uma família liberta, liberta do pecado, liberta das coisas que não agradam a Deus. E Ele quer operar na sua vida esse sobrenatural. Ele tem o sobrenatural para operar, porque Ele é Deus, né? Deus, Ele pode todas as coisas. Deus fez os céus e a terra. Tudo que tem foi criado por Ele. E ali, Ele estava vivendo o sobrenatural. Então, o Senhor, né, Ele nos convida. Então, o que nós temos que fazer? Não duvidar do que Deus pode fazer em nossa vida, porque Ele faz milagre. Deus opera milagre em nossas vidas, né? Então o título dessa mensagem, né, e quando começamos, né, a duvidar? A tendência é a gente só afundar. Se a gente começar a duvidar, a tendência é a gente não viver os milagres, as bênçãos, as vitórias que Deus tem para fazer em nossa vida. Então, a gente não pode duvidar daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, mas nós temos que crer, acreditar que ainda que nós estejamos passando por luta, Deus tem lá na frente a vitória. Porque o aluno na escola, ele só é aprovado quando passa pela prova. Aí vem a professora e dá-lhe a nota, ó, você ganhou 10, ou você ganhou 8, né? E tem a nota que quando ela fica vermelha, fala, você foi reprovado, precisa de fazer a prova de novo. Então não vamos querer fazer a prova de novo, né? Vamos passar pela prova direitinho, porque a nota vai ser boa e nós não vamos ser reprovados, vamos ser aprovados pelo Senhor, né? É maravilhoso quando nós somos aprovados pelo Senhor, porque Deus, Ele aprova os filhos seus, né? Aquele que confia no Senhor não fica confundido. Aquele que entrega a vida ao Senhor Jesus tem vitória, né? Deus dá vitória. Em meio às lutas, Ele dá vitória, porque o Senhor Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Ele venceu e Ele está conosco para nos dar vitória. Então creia, se você está passando por uma situação difícil, né? Esse vídeo, né? Este canal chegou até você, não foi em vão. Não é para você olhar para trás, não é para você duvidar daquilo que Deus pode fazer. O nosso Deus é um Deus poderoso. Nós não vemos, mas temos fé que Ele existe, que Ele fez os céus e a terra. É um Deus
que não está morto, mas ele está vivo para nos dar vitória. Ele deu vitória para Pedro, fez Pedro viver o sobrenatural. E ele também quer fazer o sobrenatural na tua família. Ele quer tirar você dessa vida de constrangimento e dar vitória, porque nosso Deus é um Deus de vitória. Assim eu agradeço a todos, né, que se inscreveram no meu canal. E você que ainda não se inscreveu, se inscreva, né, e compartilhe para que essa mensagem chegue em mais vidas. Porque o objetivo deste canal é que vidas venham ser edificadas pela palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Não é pela minha palavra, mas é a palavra de Deus. E eu tenho prazer em testificar, em pregar a palavra de Deus. E eu tenho prazer que essa palavra chegue, vá longe, voe e vai longe, para que vidas sejam edificadas e conheça o verdadeiro Deus. Conheça que o nosso Deus faz milagres, que o nosso Deus liberta. O Senhor é fiel. Assim, eu agradeço a todos que estão me acompanhando. Fique com Deus e logo mais terá outra mensagem para a glória de Deus. Fiquem todos com Deus. Um bom dia para todos. Amém.